obrigado, Juliana. Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs do campo material que nos assistem pela internet e também aqueles queridos amigos convidados do Grupo Albino Teixeira do Plano Espiritual, também acompanhando as importantes atividades doutrinárias, importantes e necessárias para o nosso esclarecimento, para o nosso crescimento. Nós temos só que agradecer a oportunidade de nos terem concedido a palavra. Nós vamos tentar transmitir aqui um pouco daquilo que a gente estudou a respeito desse tema, a ressurreição da filha de Jairo, pois é uma das passagens que trata das curas de Jesus, que são talvez os trechos onde se tem maior interesse e curiosidade no Novo Testamento a respeito das ações de Jesus, porque são ações consideradas normalmente pela maioria das religiões como ações milagrosas. E o Espiritismo traz um caráter menos para o fantástico e mais para o potencial do avanço evolutivo do Espírito Jesus, o Espírito Crístico, que também estaria ao nosso alcance à medida que nós conquistarmos a nossa própria cristificação, a nossa própria evolução. Aí deixa de ser milagre, passa a ser apenas uma manipulação fluídica possível aos espíritos mais evoluídos dentro de uma lei natural e não dentro daquilo que seria o fantástico. Mas por que os episódios de cura foram tão numerosos e tão importantes e Jesus realmente trabalhou vários tipos, várias modalidades de cura, e essa é uma das mais interessantes. Nós vamos ver que para explicar essa cura nós vamos ter que passar por outra também, mas nós vamos chegar lá. Quando nós abordamos a questão da doença, a enfermidade do ser humano, se a gente for buscar a definição pela Organização Mundial de Saúde, nós encontramos que é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doenças. Mas a doença, para nós, ela pode ser no campo moral, no campo espiritual, no campo físico, no campo da nossa organização física. Isso no conceito humano. Agora, o livro O Consolador, que é um livro de perguntas dirigidas ao Espírito Emmanuel, ele respondeu na questão número 95 o seguinte, falando a respeito de saúde e doença. Ele diz assim: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, esse é um conceito muito precioso, de muita instrução e esclarecimento para nós. Porque, para a humanidade terrena, normalmente compreende-se que saúde significa perfeito funcionamento e equilíbrio dos nossos órgãos materiais. Mas no entendimento do campo espiritual, com essa visão transcendente espírito-corpo, reencarnação, etc., a saúde ela só é possível com a perfeita harmonia da alma. E para que isso seja possível, é necessária a contribuição preciosa das enfermidades, porque vai ser justamente nas oportunidades das doenças, das enfermidades do corpo, é que nós, através da depuração do nosso próprio passado, dos erros cometidos outrora, que ficam vincados no nosso perispírito, nosso corpo astral, por desequilibrar os seus centros vitais. Então, como esse corpo astral ele plasma o próximo, ele molda o próximo corpo físico, muitas vezes ele já traz naquela recordação vincada na genética, impregnada na genética, ele já traz as enfermidades
pelas quais nós teremos de passar durante a nossa encarnação, pelo menos aquelas mais situadas, relacionadas aos processos kármicos. Então, por isso, essa contribuição preciosa das enfermidades, porque é uma forma de nós nos libertarmos definitivamente de desvios, de erros cometidos em vidas passadas e que nós, através desse processo, vamos passar por uma depuração, uma evacuação de todos esses fluidos negativos que ficam impregnados no nosso perispírito. Então, o ser humano, nós sabemos, ele é a união dos princípios material, do princípio vital e do princípio inteligente. E isso se expressa através da nossa constituição, espírito, perispírito e corpo físico. Para que a gente possa dizer que nós temos uma saúde plena, todos esses elementos precisam estar saudáveis. E as doenças, vamos dizer assim, elas vão alcançar tanto os encarnados quanto os desencarnados. No caso dos encarnados, vai afetar corpo e mente. No caso dos encarnados. E dos desencarnados, aí a enfermidade vai caminhar mais para o lado do remorso e da culpa, como nós lemos muito a respeito disso, principalmente nas obras de André Luiz, né? Que ele nos narra lá as condições dos espíritos no campo espiritual. Então, Emmanuel diz também o seguinte, que toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais. O corpo doente reflete o panorama interior de um espírito enfermo. E ainda completa, ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Então a nossa vida, a nossa forma de pensar, de agir, as nossas atitudes, elas vão implicar na saúde ou na enfermidade do nosso corpo físico, do nosso perispírito, da nossa própria mente, ou seja, todas as formas possíveis de enfermidades poderão ser afetadas pela nossa maneira de agir no futuro. Ou seja, as nossas ações de hoje refletirão aquele bem-estar ou mal-estar futuro de acordo com tudo isso que nós dissemos. Então, as causas das doenças, elas podem vir de condutas de hoje, de condutas kármicas, ou seja, de ações de outras vidas, e também pode acontecer, né, que as doenças venham por fatores indiretos, por influência do meio, por maus exemplos, ou seja, a nossa vida de relação e também o campo obsessivo, né, influenciação de outros espíritos, né, de espíritos sobre nós, estejam eles encarnados ou desencarnados. Então há muitos processos de agravamento das doenças. Jesus veio trazer para nós a bondade e a misericórdia das curas. E ele praticou isso justamente para mostrar que nós também temos direito a sermos curados quando o processo kármico, o processo de reparação tiver alcançado o seu limite, o seu estágio, né? Ou seja, o tempo de reparação ficou esgotado. Aí pode haver a cura. Isso é importante para mostrar que Jesus jamais desrespeitou a lei de causa e efeito. Ele só curou aqueles que o karma havia encerrado. E nesse caso, então nós acompanhamos Lucas dizendo no capítulo 4, versículo 40, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. Então as curas de Jesus eram feitas por misericórdia e por ensinamento. Como assim por ensinamento? Para que nós também soubéssemos que possuímos esta capacidade. Afinal de contas, foi o mestre que afirmou: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, mostrando para nós todo o nosso potencial crístico que nós precisamos alcançar para podermos conseguir
agir dessa forma, conseguir fazer com que esses recursos que já são nossos e que estão, na verdade, apagados, né, por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa ambição e todas essas falhas morais, quando nós nos libertarmos disso, a nossa centelha divina há de brilhar, nos possibilitará realizar todos esses processos. Então, nós podemos agora falar um pouco a respeito de ressurreição, porque o tema foi intitulado A Ressurreição da Filha de Jairo. Muito bem, quando nós procuramos a palavra ressurreição no dicionário, nós encontramos volta à vida, a ação de retornar da morte. Então, pressupõe-se que a pessoa estava morta e ela foi trazida novamente à vida. Por isso que ressurreição tem muito a ver com a ideia de milagre, a ideia de você quebrar uma lei natural e fazer algo que é impossível de se fazer, não é? Muito bem, então o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ele traz um esclarecimento importante. Ele diz assim: a ressurreição pressupõe o retorno à vida do corpo que já está morto. Aí Kardec faz um parênteses. O que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham, desde muito tempo, dispersos e absorvidos. Então é uma coisa mais ou menos lógica. Como trazer vida a um corpo que já foi totalmente desintegrado? A ciência prova que isso não é possível, realmente, não é? Aí nós vamos falar, poxa, mas e no caso de Jesus, né, nós tivemos lá a ressurreição de Lázaro. Lázaro já estava morto, Lázaro já estava colocado lá no túmulo, com a pedra por cima, como era hábito da região e daquela época, né? E se diz que o corpo dele já estava, inclusive, exalando um mau cheiro. E, no entanto, Jesus o chamou e ele voltou à vida. Então, quando nós nos referimos às questões ligadas ao estudo científico da doutrina espírita, nós vamos compreender, chega ao nosso conhecimento, que quando nós vamos passar pelo processo de desencarnação, o nosso espírito, que está sempre envolto pelo perispírito, né, o nosso corpo astral, que dá aquela forma humana para nós, esse espírito, vamos dizer assim, ao se deslocar do corpo, ao se afastar do corpo, ele mantém normalmente um chamado cordão de prata. É uma ligação fluídica entre o perispírito e o corpo físico, que permite, por exemplo, que à noite, quando nós dormimos, quando nós adormecemos, o nosso espírito se desdobre, nós nos afastamos do corpo, nós, vamos dizer assim, passeamos pelo campo espiritual, cada um à sua maneira, e depois retornamos ao corpo, porque nós temos o cordão fluídico, que nos mantém ligados ao corpo físico. No caso da desencarnação, ela somente é considerada efetiva quando há o rompimento definitivo desse cordão, desse elo, dessa ligação perispírito-corpo físico. Então, no caso de Lázaro, por exemplo, não tinha havido ainda esse rompimento. Lázaro ainda conservava uma certa dose de princípio vital no seu corpo físico, que estava esmaecendo, o seu espírito estava afastado, mas não havia ainda rompido esta ligação. Jesus disse: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então não existiu milagre nesse caso. Simplesmente por um comando, pela autoridade moral de Jesus, pela capacidade desse espírito de manipular fluidos, ele conseguiu, e fez assim por várias vezes, na verdade, recuperar o potencial do princípio vital daquele homem e, pelo comando, fez com que o seu perispírito
reassumisse o corpo físico, ele voltou à vida. Então, por isso, assim nós entendemos que essa concepção de ressurreição, ela deve ser, no caso do Espiritismo, né, observada sob todos esses ângulos. Nós, naturalmente, vamos sempre respeitar os ideais e até a forma sagrada que os católicos falam, né, ou se refere à ressurreição de Jesus. Nós vamos respeitar isso. Mas, após algum tempo, Jesus, desligado do corpo, ele materializou-se para Madalena. Então é uma materialização tão perfeita que parece que o corpo voltou à vida, quando na verdade era um corpo astral materializado. Assim é o nosso entendimento. Então, falando aqui a respeito da passagem em si, vamos começar a pautar, né, esses trechos para que a gente possa entender com muita calma, com muito detalhe, o que foi que aconteceu, né? O episódio é descrito pelos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelhos sinóticos. No caso, o evangelista Marcos, ele nos dá mais detalhe que os evangelistas Mateus e Lucas. Então nós vamos seguir aqui a leitura de acordo com Marcos, capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo 21. Também devemos salientar que Marcos situa essa passagem após o episódio da cura do endemoniado de Gerasa, aquele que vários espíritos estavam perturbando uma determinada pessoa, inclusive ao se manifestar e se dirigirem para Jesus, disseram: meu nome é Legião. É essa passagem, só para a gente lembrar. E aí Jesus pediu que eles se afastassem e eles foram perturbar uma vara de porcos, e os porcos todos caíram mortos lá, porque são os espíritos, né, que estavam sugando as energias daquele homem, e com o comando de Jesus eles foram procurar outro meio de sugar energias e foram até esses animais, né, que estavam próximos. Então, após essa narrativa, vem o episódio em Marcos 5:21. Vamos lá. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos chefes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então essa passagem para o outro lado do lago é justamente quando Jesus deixou a região de Gerasa, dos Gadarenos, e foi para a outra margem do lago de Genezaré. Mateus e Lucas também narram essa passagem, e todos eles afirmam que o pedido partiu de um certo chefe da sinagoga, de nome Jairo. Ele está em todos esses evangelhos como sendo dele feito o pedido para Jesus. E cada sinagoga possuía somente um chefe. Entretanto, os que o assistiam também eram denominados de chefes, como uma espécie de título de respeito, pois eles dirigiam a leitura aos sábados, né? Então Mateus afirma que a menina já tinha morrido, mas Marcos fala que ela estava quase à morte, assim como Lucas também faz a colocação dessa forma. Lucas informa a idade, 12 anos, diz que a menina tinha 12 anos. E Jesus, então, enquanto ele se deslocava para a residência de Jairo, ou seja, ele recebeu esse pedido, e enquanto ele se deslocava para a casa de Jairo, eis que surge uma outra narrativa que nós vamos ter que introduzir aqui para entender a passagem como um todo. É um outro significativo episódio de cura que temos certeza que os irmãos já conhecem. É o episódio da mulher hemorroíça. Mas nós vamos trazer esse episódio aqui porque ele tem um sentido importante no contexto geral daquilo que nós queremos dizer.
Então, Marcos continua na sua narrativa, ele tinha ido até o versículo 24, aí do 25 em diante ele começa a narrar esse trecho. Os outros evangelistas fazem a mesma coisa. Uma mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, gastando tudo que possuía sem nada aproveitar, antes ficando cada vez pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Porque dizia, se eu tocar somente a sua veste, eu ficarei curada. No mesmo instante, secou a fonte de sangue e sentiu em seu corpo que estava curada de seu flagelo. Conhecendo Jesus logo por si mesmo, o poder que dele saíra, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou o meu manto? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher receosa e trêmula, cônscia do que nela havia se operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus disse-lhe, filha, tua fé te curou, vai-te em paz e fica livre de teu mal. Nós observamos que não se trata, nesse caso, agora mais de uma cura à distância. O caso dessa mulher foi, e também não foi uma cura com um toque intencional de Jesus. É uma cura muito interessante porque ela é uma cura baseada na fé da pessoa que está enferma. Ela dizia para si mesma, que se ela tocasse as suas vestes, ela seria curada. Então é uma crença forte nesse poder de Jesus, Então Jesus usava um manto, um manto que a gente pode imaginar que fosse esvoaçante, e esse manto facilitava com que a mulher pudesse tocá-lo, E quando, apesar da multidão estar comprimindo Jesus, aquela confusão ali, ele sente o toque, porque ele sente a perda fluídica do seu próprio perispírito, saindo do seu perispírito um fluido em direção a alguém que ele ainda não tinha reconhecido. E a passagem é muito clara, ele fica procurando quem era essa pessoa. Então nós podemos entender no caso aí que a fé, ela plasma uma forma mental da coisa desejada, ou seja, a pessoa, ela acredita tanto, ela pede tanto, que realmente funciona como um recipiente, que vai receber ali aquele fluido, ou uma ação magnética, que atrai aquelas substâncias fluídicas que viriam do perispírito de Jesus. Então, depois que a mulher se recuperou da emoção de já ter sido curada, ela viu que ela foi descoberta porque Jesus estava procurando naturalmente. Percebeu, Talvez ela olhou e viu o olhar penetrante de Jesus, então ela confessa para ele o seu gesto, E Jesus não faz a ela nenhuma restrição por ela ter feito isso, absolutamente. Ele atribui à sua fé o mérito. Então vem aí um grande ensinamento de Jesus para todos nós, Que quando a nossa fé ela é muito forte, muitas vezes nós vamos receber esses benefícios. Só que nós vamos entender a questão do karma. Então vamos lá. O karma, a gente usa esse nome, não é muito bem uma palavra do espiritismo, O karma é uma palavra que vem lá do hinduísmo, mas quer dizer justamente aquilo que ficou na nossa conta, no nosso débito, e que nós temos que reparar. Então, quando se diz que o karma encerrou, é porque zerou a conta, ou seja, por aquele ato que me deixou em débito, eu já resgatei aquilo que eu tinha que resgatar. Então, o meu karma foi encerrado. Os 3 evangelistas assinalaram que essa mulher que sofria de hemorragia, ela já tinha esse problema, tinha 12 anos, a hemorrágica. E a menina que estava, a filha de Jairo, a quem Jesus se dirigia para curar, ela também tinha 12 anos. Olha, os números
na interpretação, no simbolismo da hermenêutica, né? A interpretação dos textos evangélicos, os números têm significados que não propriamente a contagem, né? Então, por exemplo, 40 é um grande número, quer dizer muito. Então, por exemplo, Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. Não quer dizer que foram 40 dias do calendário, não. É um tempo longo em isolamento, porque o deserto implica o isolamento, não é? Então, o número 12, no caso, ele traz o sentido de ciclo. Era um ciclo que se estava encerrando. E também há aí um outro simbolismo interessante, que é o da perda de sangue. A perda de sangue da hemorroíça, porque é uma espécie de expiação da alma. A alma é aquilo que vivifica o corpo, não é? E simbolicamente o sangue é a alma de qualquer animal. Então a perda de sangue é a perda da vivificação do corpo, a perda da alma. Então, por 12 anos, ou por um ciclo de resgate, um ciclo de reparação, a mulher hemorroíça estava se dando ao sacrifício de perder aquele sangue, ou seja, a sua alma não estava conseguindo vivificar plenamente o seu corpo, porque ela estava num processo de resgate. Não havia ainda completado o resgate dos seus erros até o momento que ela encontrou com Jesus. Aí passou a ser liberado, ou seja, o encerramento do seu processo kármico, o seu resgate estaria pleno para o erro do passado que acometeu aquela criatura, não é? Então é como se fosse um autossacrifício, no caso da mulher, um autossacrifício que ela estava fazendo, queimando, né, os karmas dolorosos do seu passado com o derramamento do próprio sangue. Muito bem. Aí, entendido isso, nós entendemos um pouco aí essa intromissão da passagem da hemorroíça para mostrar esse processo da perda de sangue, do sacrifício pessoal, do resgate do karma, do ciclo encerrado, porque, vamos pensar, né? Uma narrativa de cura que começa num determinado momento. Aí vem um trecho de intromissão pelos 3 evangelistas, colocam essa outra narrativa e depois ele se completa, é porque elas têm significado muito próximos, elas estão muito unidas em termos do entendimento de tudo que aconteceu. Então, prosseguindo, Marcos, depois dessa passagem da hemorroíça, no versículo seguinte ele diz assim, falando sobre Jesus: estando ele ainda falando, chegaram alguns do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que ainda incomodas o mestre? Ou seja, alguns chegaram e falaram: sua filha já morreu. Para que você está incomodando esse homem? Porque aparentemente ela devia estar realmente, assim como Lázaro, né, num certo sentido, com aparência de morte, pálida, sem vida, sem respirar, sem reagir, então morreu. Mas a morte, a desencarnação, precisa do rompimento do cordão de prata, que ainda não tinha se concluído. Aí prosseguindo, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, né, dos que se aproximaram para perguntar por que, Jairo, que você está incomodando Jesus? Então Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente, apelando para a sua fé. Tipo assim, não dê ouvidos a esses. Se liga em mim e vamos adiante. Prosseguindo, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Esses foram muitas vezes escolhidos por Jesus para acompanhá-lo em certas passagens, em certas curas, e inclusive naquela passagem da transfiguração de Jesus no Tabor. Jesus deixa todos os discípulos ao pé do monte e sobe apenas com Pedro, João e Tiago. Talvez porque fossem aqueles que tivessem maior sintonia,
estivessem melhor, né, ou mais bem preparados, porque fossem médiums mais capazes de terem certas percepções, vidências, não sabemos. Mas chamou Pedro e os irmãos João e Tiago. E tendo chegado à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Esse alvoroço nós podemos explicar da seguinte forma: nós pesquisamos e encontramos que era hábito antigo entre os israelitas contratar tocadores de flautas e carpideiras, aquelas choradeiras, né, de velório, para velar o morto e acompanhar os funerais. Por mais pobre que fosse a família, esses elementos não deixavam de comparecer. E quanto mais se podia pagar por eles, mais barulho era necessário, mais música, mais choro. Aí você pagava mais para exprimir uma dor maior. Então, por isso, naturalmente, inclusive por ser filha de uma pessoa de destaque, né, um chefe da sinagoga, o evangelista se refere a um alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. No versículo 38 está dito assim: prosseguindo, e entretanto disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? Aí Jesus afirma, a menina não está morta, mas dorme. O versículo seguinte alerta, e riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Ou seja, Jesus tirou todo mundo do local e adentrou o recinto onde estava a menina apenas com os pais e com Pedro, João e Tiago. E ele. Ora, nós, na própria casa espírita, nós sabemos, né, que para certo tipo de tarefa, por exemplo, as reuniões mediúnicas, nós não podemos introduzir qualquer pessoa. As pessoas têm que estar com o devido preparo, com o devido entendimento, a condição moral, vibracional, ela tem que estar mais adequada ao procedimento né, que vai ocorrer ali, uma cura ou um diálogo com o espírito manifestando por psicofonia, né? Quando se quer fazer um intercâmbio mediúnico, é preciso ter um ambiente vibracional adequado. Então Jesus estava preparando justamente isso. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse que lhe dessem de comer. E apesar da demora dos preparativos, Jesus espera que todos os presentes saiam, que deve ter levado algum tempo, a sós no quarto, os pais e os 3 discípulos, com toda simplicidade. Jesus segura a mão da menina, usando termos próprios exatamente para despertar quem dorme. Levanta-te. Então é um chamado, né, vamos dizer assim, de consciência e um agrupamento fluídico novamente ali para reanimar o seu princípio vital e colocar o seu perispírito reequilibrado para animar em condição de animar o seu corpo. Então a alegria dos pais, naturalmente, foi muito grande, né? E o mestre chama a atenção deles. Olha, ela precisa de se alimentar, porque ela está fraca, né? A menina deveria estar fraca de fome em vista do tempo que ela ficou em jejum pela doença. Então, finalmente, aí vem uma recomendação comum que Jesus fez em muitas situações, que não fosse divulgado o ocorrido. Não sei se os irmãos repararam, mas o último versículo foi: mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse que lhes desse de comer. Por que Jesus fez isso? Por que ele agiu assim? Ora, nós podemos deduzir até com uma certa facilidade, né? Porque ele tinha uma missão espiritual que não podia ser perturbada. Ele iria promover aquela cura, né? Karma da menina também encerrado com aquela doença, encerrou o karma, recuperou
a sua saúde, a sua energia vital, mas Jesus recebia centenas de pedidos como esse, diariamente, vamos dizer assim, né? E ele não podia atender a todos justamente por causa das questões da lei de causa e efeito. Muitos estavam ainda em processo kármico. Nós tivemos agora, por exemplo, recentemente, esse episódio do José Arigó, né, com o filme Predestinado, muitas pessoas perguntando ou falando por que Arigó não, ou o Dr. Fritz manifestado através dele, por que não curou todo mundo? Pessoas escrevendo para nós e relatando, eu tive um caso, teve um parente meu, não adiantou nada ir lá, ele não foi curado, fulano não foi curado. Eu, particularmente, tive uma irmã já desencarnada que não pôde ser curada. Qual o motivo? É porque aquilo que nós falamos lá no começo da palestra, que muitas vezes a doença ela vai contribuir para a saúde do espírito. Então, o espírito encarnado ele precisa passar pela enfermidade, ele precisa depurar para que seu perispírito fique livre daquele fluido nocivo. É a única forma, não é? Então, muitas vezes, é difícil para as pessoas compreender que nem todos podem ser efetivamente curados, ou às vezes têm assim uma fé muito grande, fazem muitas orações e dizem que não foram atendidas, que Deus não lhes deu a devida atenção ou não teve consideração, mas é porque nós não vamos jamais conseguir burlar a lei. Se não for chegada a hora do resgate, se não for possível, não é, que seja feito ou perpetrada a cura, não vai acontecer naquele momento que nós desejamos, e a doutrina espírita vem nos explicar isso até também como uma forma de nos comover, uma forma de misericórdia, para a gente entender que não é porque nós estamos sendo esquecidos e abandonados. Não se trata disso. Então, neste caso, foi possível, né, que fosse realizada a cura, mas Jesus não podia fazer de todas as pessoas, porque nem todas elas tinham condição de ter o encerramento do karma naqueles momentos, né? Então, se Jesus tentasse, ou se ele falasse, não posso, ia haver descrédito, ia ser tratado como má vontade. Então ele entrava discretamente, fazia o que tinha que fazer e saía fora do alvoroço da multidão. Então o primeiro passo do Cristo, que é o espírito evoluído, o que é? Verificar que o resgate já tinha sido completado pelo autossacrifício, pela enfermidade. Inclusive, aí vem um simbolismo com o derramamento de sangue, que é o caso da hemorroíça. Ou seja, é preciso derramar o sangue, sofrer, padecer, para poder reparar os erros do passado. Vem aí esse simbolismo nos trazendo essa informação. E isso explica, então, né, a razão pela qual os 3 evangelistas colocaram a cura da hemorrágica como uma intromissão a essa passagem da filha de Jairo, né? E depois vem, como explicamos, o cuidado de ter que realizar tudo em segredo, para que não haja perturbação daqueles que estão de fora. Imagine se na casa espírita, se nós fôssemos abrir a reunião mediúnica para pessoas despreparadas, adentrarem o recinto, nós não íamos conseguir realizar nada, a não ser que fosse reunião com espíritos brincalhões, não é? Porque os espíritos que gerenciam, coordenam o ambiente de uma reunião mediúnica, na qual vai haver cura moral, esclarecimento, não é? Tratamento fluídico e moral de espíritos que estão em sofrimento, isso é feito por entidades da coordenação da casa, espíritos amigos que são mais evoluídos, e nós temos que adentrar o recinto, como dissemos, plenamente preparados, com jejum alimentar de carne, por exemplo. Não é um processo dogmático. Não é dogma. Eu faço jejum de carne para Deus me ajudar. Não. É porque a carne tem fluidos nocivos, por isso que não há ingestão de carne, não deve haver no preparo para reuniões mediúnicas. Então o Espiritismo vem trazer para nós
o entendimento dessas ações de uma forma lógica e não baseada em princípios dogmáticos. Então nós temos uma grande exemplificação aí do que seja realmente uma ressurreição no sentido simbólico, porque a ressurreição ela vai ser uma volta à vida. Mas como que é a volta à vida? Não é uma volta à vida material, é uma preparação do espírito para ele assumir uma próxima vida ou a partir de um certo ponto, assumir a sua vida em andamento, né, a sua reencarnação, com seu espírito já liberto de processos kármicos e preparado para prosseguir de outra forma. Como aquelas vezes que Jesus falava, vai e não peques mais. Ou seja, até aqui o seu karma, né, os seus erros foram todos reparados já. Você já está quitado desse erro ali. Mas não cometa outros, porque senão você vai ficar em débito novamente. É isso? Então esse resgate, ele é um resgate importante e vem trazer para nós esse entendimento, né? Que na verdade a ressurreição é um refazimento do espírito que se prepara adequadamente através de um sacrifício, sofrendo ali a reparação do seu processo. E é importante a gente dizer o seguinte: quando nós passamos muitas vezes por enfermidades graves e de longa duração, e nós nos sentimos ou nos colocamos diante dessas situações com revolta, com espírito revoltado, com descrença, com ingratidão, apontando culpados. Certa vez nós fomos em visita de passo no lar a uma senhora que estava num processo de câncer que era terminal. Nós não sabíamos que seria terminal porque a gente tem que esperar acontecer. Mas era um processo dela, desse caso que não há como haver a cura realmente. Ela estava se esvaindo nessa questão do autossacrifício aí, né? A enfermidade que vai deteriorando o corpo físico e a pessoa vai resgatando ali os erros cometidos. Só que no caso dela, o que nos chamou a atenção? É a revolta, extrema revolta. Revolta com o médico que sabia que ela estava com um problema e não curou ela em tempo. Revolta por ela ter sido uma mulher muito bela, realmente tinha fotos, imagens dela lá, que ela era uma pessoa muito vistosa, e ela estava já sem cabelo, envelhecida, pálida. Quer dizer, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que quando o espírito consegue, ainda encarnado, ter atitudes de gratidão, de entendimento, que ele não se revolta, que ele acata essas situações com humildade, com compreensão, com abnegação, com respeito ao momento ali, entendendo, né, que é a situação que ele tem que passar, a gente pode afirmar com muita segurança que ele vai adentrar o campo espiritual com o perispírito limpo, não vai ter traço daquele processo kármico dele. Ele vai se libertar de tudo aquilo. Por outro lado, e a gente lê muito sobre isso em O Livro dos Espíritos, né? Quando há murmuração, reclamação, quando vem as vicissitudes e nós ficamos nos queixando, reclamando, aí realmente o processo de resgate ele pode perder o valor e a gente tem que passar futuramente por aquilo tudo novamente. Então tudo isso vem mostrar para nós, nessa simples cura de Jairo, né, da filha de Jairo. Vejamos quantos ensinamentos nós tivemos aí com todo esse processo, né, de ciclo de resgate, a questão da desencarnação plena, a questão da enfermidade sendo uma contribuinte para que a pessoa possa resgatar, né, os seus erros, a questão da atitude íntima de humildade, a fé extremada. Tudo isso vem somar, né, para explicar para nós como é que funcionam esses processos e por que isso é importante. É importante porque quando acontecer conosco, seja diretamente, ou alguém que a gente ama, né, ou que tem admiração,
esteja passando por aquilo, a gente tenha um olhar de compreensão, um olhar de misericórdia. Como diz o autor Pastorino, que a gente gosta muito, que é o autor do livro Minutos de Sabedoria, Pastorino diz que quando a gente for fazer uma prece por alguém que esteja com uma enfermidade grave, um processo terminal, ou seja lá o que for, para a gente não pedir a cura dele, não. Porque o processo pode ser a cura. Para a gente pedir para Deus o fortalecimento da criatura, que ela tenha coragem, que ela tenha perseverança para vencer aquele momento. Então, se for conosco, ainda mais. Né? Em vez de nós pedirmos cura, pedimos, nos dê força para que a gente suporte e tolere esse processo, mas que seja feita a sua vontade, que a gente passe por isso apenas se o Senhor, nos dirigindo ao Pai, desejar e assim julgar que é necessário.